Fé e futebol no ar, hoje com o zagueiro Tite, capitão do Fortaleza. Ele que já passou pelo Vasco, Bahia, Internacional, já jogou na Turquia por muitos anos e hoje é o capitão do Fortaleza. Tite no Fé e Futebol. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixe aqui nos comentários qual jogador você gostaria que eu entrevistasse aqui no Fé e Futebol, jogador cristão. Por favor, coloque aqui nos comentários, já ativa o sininho, deixe seu like e vamos para a live. Fé e Futebol com o Tite. Aê! Christian Chagas. Exato. É o seu nome, né? Para quem não sabe. Santa... E você já está com um terço aí, né? Tem uma pergunta sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso aí. E Tite, prazerzão ter você aqui no Fé e Futebol, uma alegria muito grande. Eu estava falando aqui com o pessoal antes de você entrar que você foi um dos primeiros nomes que eu recebi quando eu decidi fazer o Fé e Futebol. E muita gente me indicou, falou, faz com o Tite, que a história dele é bonita, o testemunho dele com certeza vai ser mais bonito ainda. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da sua fé no futebol, mas fazendo sempre esse paralelo que a gente faz, contando o seu testemunho, momentos da sua carreira, quanto mais você precisou de Jesus, quanto menos, quando você se converteu, enfim. Prazerzão ter você aqui. É muito grande para mim mesmo, poder estar batendo esse papo contigo, te parabenizar pelo aquilo que você vem proporcionando para nós atletas através das redes sociais, porque hoje a gente pode ter uma voz um pouco mais ativa, muito mais por pessoas como você. Te dar os parabéns pela sua carreira, pelo histórico todo dentro do esporte. E hoje já sou um admirador e fã do seu trabalho, e hoje ver você fazendo e dando voz a nós atletas é motivo de muita alegria, assim. Então, realmente, para mim estar aqui hoje, fico muito contente mesmo, sabe? Poder falar um pouquinho para as pessoas entenderem um pouco mais o que tem atrás de um atleta profissional. E hoje, espero que a gente consiga, em palavras, transmitir para as pessoas que estão nos assistindo aquilo que realmente é a vida de um atleta profissional. Exatamente. A gente quer fazer essa série de lives, né, essa série de vídeos chamados Fé e Futebol, que a gente, enfim, eu e minha esposa, ela me ajudou a colocar esse nome aqui, porque vocês hoje são referências para jovens que estão assistindo ou que vão assistir depois no YouTube, e que para pessoas, não só jogadores de futebol, mas pessoas que têm o seu trabalho, que têm a sua profissão do dia a dia, que passam por dificuldades. Então, de repente, como se apegar mais em Deus, como que você pode dar conselhos para pessoas que existem dificuldades, né, que elas enfrentam, não só jogadores de futebol, mas pessoas de uma forma geral, e se Deus quiser tocar no coração de alguns aí para seguirem essa caminhada junto de Deus, tendo você, né, como exemplo, um dos jogadores. Chegaram já um monte de perguntas legais aqui. Eu vou abrir, pessoal, para perguntas no final. Eu já coloquei a caixinha de pergunta aqui. Então, quem quiser mandar pergunta para o Tite, pode mandar aqui. E eu já vou começar fazendo uma, né, Tite? Quando que você começou a sua caminhada com Deus? Foi exatamente ali em 2014 ali, que eu comecei a caminhar realmente e voltar toda a minha vida assim para Jesus e para minha fé. Eu vivia na Bahia, estava jogando no Bahia na época. Foi quando eu tomei pela decisão de seguir meu matrimônio, de casar, de construir a minha família. E lá eu tive um encontro muito, muito forte assim com Deus. Foi através das palestras do Padre Léo, um padre já que veio a falecer, mas que marcou muito assim, o modo que ele fala, a maneira como ele abordava os assuntos da nossa fé, da religião, e ele conseguia transmitir através das palavras, através da Bíblia, trazer para o nosso dia a dia. E aquilo foi me conquistando de uma maneira. Comecei a participar, comecei a ir na missa, comecei a entender um pouco mais o quanto aquilo me fazia bem. E hoje eu falo de todo o coração assim, que eu não consigo mais viver longe de Cristo. Eu não consigo mais. A todo momento eu volto às minhas decisões, seja elas profissionais, pessoais, todas baseadas sempre naquilo que Deus quer para mim, sabe? Então foi muito bacana eu poder... Muito legal. Você falando isso, deixa eu só fazer um parênteses. Quantos anos você tinha quando você se converteu de fato? Época, eu estava com 22, 23 anos, se não me falha a memória. Então, de lá eu ia amadurecendo, sabe? E você vê que é um momento difícil, né, para um jogador de futebol
que está vivendo todo aquele glamour do futebol, começando a ganhar dinheiro jovem, né? Você devia estar ganhando um bom salário, você poderia ter outras opções, né? A gente tem um grande amigo aí em comum, o Igor Torres, que eu quero que você fique aí em cima dele para ficar no pé dele. Eu tenho certeza que ele está assistindo também, para ele seguir esse caminho, porque quando jovem, ganhando um dinheiro, né, ganhando um salário bom, você começa a ter as tentações do mundo e você começou a sentir aquela paz que eu senti recentemente no caminhar com Deus, eu né? falo, sabe, para as pessoas que às vezes eu consigo conversar um pouco mais. É que não é fácil, sabe? E às vezes a gente acaba caindo, porque muitas vezes, como a gente fala, nós atletas de futebol e jogadores de futebol, na sua grande maioria, a gente sai de uma base familiar muito cedo. Muito cedo você é privado da convivência com seus pais, dos seus amigos, e você vai em busca dos seus sonhos. E muitas das vezes, ao longo dessa caminhada, você acaba esbarrando e acaba caindo, acaba tropeçando e acaba tomando as pancadas da vida. E que isso, se a gente não conseguir tirar isso como lições, acaba nos frustrando e acaba muitas vezes frustrando nossos sonhos, acaba nos adiando e nos afastando cada vez mais da vontade de Deus nas nossas vidas. Então é muito importante que os jovens que estão nos assistindo hoje e que as pessoas entendam que o quanto é importante você doar um pouquinho do seu tempo para conversar com o menino, para ele passar um pouco mais de tempo com essa juventude de hoje em dia, sabe, Maurício? Porque hoje nossos meninos, as nossas crianças, na verdade, estão muito mais expostas, porque hoje, através de um telefone, de um iPad, eles transitam no mundo, eles têm um mundo na mão. Mas muitas vezes, se a gente não puder, se a gente não ajudá-los, vai acabar se perdendo o que poderia ser positivo na vida deles. Essa daí é uma pergunta que eu vou fazer para você um pouquinho mais para frente, mas eu queria saber um pouco mais da tua história. A sua família, então, não era evangélica, não era cristã, não tinha fé ou já tinha e você não tinha tido esse conhecimento ainda? Amor, quando eu vou ainda lá no meu nascimento, né? Quando eu nasci de 6 meses, completando 6 meses e meio. Para muitos médicos estava desenganado ali. A minha mãe conta com lágrimas nos olhos assim, que foi uma decisão difícil, assim, porque decisão difícil não. Foi um momento difícil para ela, porque o médico ali falou que o filho que ela tanto esperava, o menino que ela tanto esperava, não ia conseguir andar, não ia conseguir falar e não ia conseguir correr. E naquele momento ela e minha avó se puseram em oração e foram até uma capelinha que tinha no hospital, que eu estava na incubadora na época, como um bebê prematuro. Ela me consagrou a Nossa Senhora. Me consagrou a Nossa Senhora e ali, para os médicos, eu não poderia andar, não poderia falar, e as coisas foram, os desígnios de Deus nas nossas vidas foram acontecendo e o milagre foi acontecendo. Então eu sempre falo assim, quando eu tenho a oportunidade, que eu já venho de um berço de muita fé. Mas eu fui entender realmente o que era fé depois que eu me tornei adolescente, depois que eu me entendi como gente. Então foi muito bacana, assim. Sim. Isso daí foi uma vontade própria sua? Foi minha esposa, ou mano. que te levou? Quando eu decidi pelo matrimônio, minha esposa já vem de um lar católico, de um lar cristão. E quando a gente decidiu pelo matrimônio, eu comecei a fazer o curso de noivos, comecei a entender um pouco mais da igreja, comecei a frequentar um pouco mais a igreja, e ali eu criei gosto, sabe? Hoje, Deus que a gente decidiu, Deus que a gente optou pelo matrimônio, seguir uma vida a dois, a gente vem juntos construindo o nosso lar, construindo a nossa fé assim, a cada dia. E eu vi que você tem tem 4 filhos. 4 filhos, é isso? Filhos, 2 no meu anteriores e depois 2 no meu casamento com a minha esposa. E você, de que forma que você hoje pode, como você estava falando antes, de que forma você pode ensinar, né, falar de Deus para suas filhas, para seus filhos, de uma forma que você sabe que talvez eles não encontrem na escola ou brincando com os amigos deles ou em outro ambiente. De que forma que você, como pai, muito bacana ensina a pergunta, eles? Mauro, porque uma das decisões de me poder, para mim, retornar para o Brasil foi essa, de poder criar os meus filhos muito mais próximos da minha fé. Eu passei 6 anos e meio
na Turquia, onde o país predominantemente muçulmanos, e onde a gente só tinha uma igreja católica para poder frequentar. E não tinha escola, as escolas eram escolas internacionais. Então, quando eu decido retornar para o Brasil, eu sento com a minha esposa, nós sentamos e falamos, acho que esse é o momento de retornar para o Brasil. Por quê? Porque nossos filhos vão começar no período pré-escolar, e para a gente poder transmitir para ele o que a gente entende e o que a gente quer, que eles sigam a nossa fé, que eles tenham um pouco mais de vivência. Com isso, nós temos que estar no Brasil, porque o país é um país católico, um país predominantemente cristão, e aqui a gente conseguiria dar esse suporte para eles em relação à nossa fé. Foi aí que a gente, através, eu sempre dou testemunho, e foi durante uma das lives do Instituto Hess que nos trouxe a Fortaleza. E hoje, pela graça de Deus, os nossos filhos estudam numa escola católica, onde eles têm quase que diariamente o contato todos os dias têm contato com a fé, que a gente tanto buscava para eles. E é isso, eu acho que e também, não só a escola, mas dentro da nossa casa também, a gente, todo momento tenta mostrar para eles, através de atividades, através de brincadeiras, o quanto é importante ele estar unido a Cristo, estar unido a Deus, porque isso dá o norte para eles seguirem o caminho que eles têm a trilhar. Muito legal. E quando você estava lá na Turquia, que você já tinha, né, se convertido de fato, e você estava buscando, né, uma igreja, enfim, como é que era essa sua relação, você com a sua família, com os jogadores do time que não eram cristãos ou que não tinham a mesma fé que você? Como era essa relação lá na Turquia, principalmente? Eu entendo, não, o tempo que eu passei lá, nos clubes que eu passei lá, eles sempre deram muita liberdade, assim, sabe? Para cada um seguir a sua religião, sem... Porque eles também têm uma religião muito forte, eles têm momentos ali do período deles, que eles têm ali o Ramadã, que o Ramadã, se não me falha a memória, que eles passam um período sem se alimentar, um período de jejuns, eles têm as horas de orações dele, e o clube sempre respeitou muito. Então, quando eu chego no clube, eu também entendo que eles também têm que respeitar a minha fé. Então, em relação ao clube, assim, em relação aos jogadores que lá estavam também, sempre respeitaram muito a fé, sempre me deram a liberdade de poder ir à missa, de poder acompanhar, de poder andar com o meu terço na mão. E isso me deu a tranquilidade para seguir lá uns bons anos aí. Isso é uma pergunta curiosa também, porque eu também joguei na Índia, né? E na Índia, os treinos às vezes mudavam de horário também, eu não tinha muito entendimento por quê, mas às vezes era um pouco mais tarde, na parte da manhã, e eu vi que os indianos eles chegavam com os joelhos sujos, e eu não entendia por quê. E eles tinham que pagar promessa, enfim, não sei se a religião era meio budista, eu não lembro exatamente, mas era interessante porque eles respeitavam muito, eles mudavam o horário do treinamento conforme a religião, e eu perguntava por que seu joelho está sujo e tal, ele falou, porque eu estava adorando e tal, na forma deles. E a gente respeita, né? Porque a gente que passou em vários outros países, eu morei em 7 países, então, assim, você tem que entender que tem que ter um respeito por outra religião, independente de não ser a sua. Eu acho que o mais importante é ter esse entendimento, principalmente quando você joga num clube, né? Você tem 30 amigos automáticos ali, 30 companheiros de time, e muito provavelmente desses 30, alguns não têm a mesma fé que você, né? Ponto, porque lá na Turquia, nos clubes que eu passei também, eles tinham um período ali, uma época do ano, que eles sempre sacrificavam um animal, aí você via lá, eles iam e faziam o sinal deles lá, pegavam o sangue do animal. E eu sempre respeitei muito, sabe? Apesar de não entender muito bem, mas eu sempre respeitei, dava liberdade, eles até mesmo eles pediam licença para poder praticar a fé deles assim. E é muito bacana, assim, porque você também poder conviver, poder entender o que o próximo está pensando, também parte da nossa fé cristã. Porque a gente também a gente tem que entender que a gente faz parte de uma sociedade, que a gente quer poder amar o próximo, é poder ver o Cristo no próximo. Então, através disso, eu tentava tirar da minha experiência, também entender as experiências deles. E existe uma linha que é muito... assim, é muito difícil a gente tentar
viver exatamente da forma que a gente acha 100% correto, e isso é um assunto até meio polêmico, porque eu até converso isso com a minha esposa aqui em casa, que a gente tem que respeitar as outras pessoas, independente da religião, independente da pessoa não ter religião, e às vezes você está num ambiente, você é convidado para um ambiente que você chega e encontra pessoas fazendo coisas que você não concorda. Então, de que maneira você pode se privar disso, ou de que maneira você pode Exato. se relacionar com isso, né? Porque você vai estar em ambiente que pessoas, principalmente no meio do futebol, que pessoas estão fazendo coisas que você não concorda. E de que forma você, Tite, reage quando você se encontra num ambiente que existem pessoas que não Eu praticam da sempre mesma fé procuro, que amor, você? respeitar muito a liberdade do outro, assim, sabe? E a gente sabe que no vestiário de futebol são 30 cabeças pensando de uma maneira diferente e muitas vezes com de uma fé diferente que a sua, e você procura respeitá-la. É claro que tem conversas, tem situações que você se retira e respeita o que eles estão conversando, respeita o momento deles, mas também tem momentos que através da sua fé, você pode, como eu falo sempre com o Igor, que é um menino que você conhece. Eu sempre me sento e converso muito com o Igor, é um menino que eu gosto muito. E eu sempre procuro passar as minhas experiências para que ele, com aquela força que ele tem, aquela vontade que ele tem, que ele canalize a força dele para o bem. Canalize a força dele para ele conseguir os objetivos dele. Sim. E assim são com outras pessoas também que eu me relaciono, sabe? Porque eu sempre procuro entender o pensamento do outro, mas também, através do que ele está me dizendo, conseguir transmitir para ele aquilo que eu penso, para que juntos a gente construa alguma coisa e ele consiga se libertar e consiga entender que realmente estamos aqui pela vontade de Deus e pela graça divina. E sempre tentar dar, às vezes, uma palavra, né, que a gente talvez tenha aprendido na Bíblia, algum entendimento que a gente tenha visto ali que possa ser útil naquele momento para a pessoa que não está, né, às vezes, seguindo o caminho de Deus. E sempre, é o que você falou, sempre tentando levar para o bem, porque ser cristão nada mais é, né, do que você fazer o bem. Então, ser justo, fazer o bem. Então, eu converso muito assim com pessoas que hoje não acreditam em nada, ou acreditam no universo, ou de uma certa forma, mas parte de um princípio que se você estiver fazendo bem, você já está, Exato, né, exato. na metade do caminho, ou né, indo para o caminho certo. E eu acho que aos poucos as pessoas vão sendo tocadas, né, na maneira mais correta, ou entendendo que às vezes se você tem alguma coisa na cabeça dizendo que isso daí não está certo fazer, provavelmente isso E não está até uma certo coisa positiva, fazer. quando eu chego aqui no Fortaleza, eu encontro um ambiente muito bacana, sabe? Com pessoas que estão a todo momento buscando fazer o bem ao próximo. E o Fortaleza hoje é um dos clubes mais ativos, assim, nas questões sociais. E não é à toa que o Fortaleza tem sucesso. Por que tem sucesso? Porque pensa, antes mesmo de pensar, claro, que a gente está num clube de futebol e a todo momento busca resultado. Mas, paralelo a isso, dá para você buscar fazer o bem, entender que você faz parte de uma sociedade, que você tem, como clube, você tem uma força, um poder tão grande de transmitir para pessoas, e transmitir para as pessoas mensagens tão positivas. E o Fortaleza e outros clubes também, ao redor do Brasil e ao redor do mundo, hoje, muito mais através das redes sociais, eles estão conseguindo fazer o bem, transmitir o bem para as pessoas. Isso é muito bacana. Você sabe que eu entrevistei o Marcelo Paes há 4 ou 5 anos atrás. Ele veio aqui na minha casa em São Paulo e eu falei: Marcelo, quero te entrevistar, já ouvi falar muito bem de você e tal. E depois a gente começou uma amizade muito legal. E eu lembro muito bem que Fortaleza estava subindo, estava na ascensão da B para A. E ele falou assim: Amaury, hoje eu, como presidente do clube, eu tenho que fazer o bem. E eu fazendo bem, aquela bola que bate na trave sai, ela vai bater na trave e entrar. Então isso de uma forma geral com o clube. E eu fiquei pensando naquilo, falei: será que faz sentido o que ele está falando? Será que não é muito romantismo no futebol? Você fazer o bem de uma forma geral? Ele falou assim: não, se eu deixar de pagar um funcionário, se eu mentir para alguém, tudo isso de uma forma geral, hoje a gente sabe que faz sentido, dá resultado, né? Você fazer o bem, agir de forma correta.
E eu fiquei pensando aquilo, falei, será que é? E hoje a gente vê o resultado do Fortaleza, né? A crescente que o Fortaleza tomou nesses últimos anos, hoje disputando uma Libertadores da América e há alguns anos atrás na Série B, na Série C, enfim, é muito legal de ver isso, porque o Marcelo também é um cara super centrado, cristão, que faz o correto, ele tenta de todas as formas fazer futebol de uma forma diferente da maioria, né? Então, é isso que você falou, vai de encontro, né? Fazendo bem de uma certa forma, ele acredita muito também, né? Acredita muito em Deus, então ele sabe que agradece muito sempre nos jogos, independente da derrota, da vitória, ele agradece muito. Mas é esse o caminho, né, Tite? Eu acho que não tem outro caminho a Enquanto não isso ser fazer o bem, né? acrescenta para você e para o clube num todo, sabe, amor? E isso, se a gente for transferir por uma sociedade, a gente às vezes fica querendo cobrar muita política, cobrar isso, cobrar aquilo. Mas peraí, primeiro eu vou entender o meu momento, vou entender o que eu posso fazer em relação ao próximo, para que eu estando bem, o meu próximo estando bem, a gente faz uma sociedade melhor para todos, né? Para todos. Então, quanto é importante. Sim, sim. Tem, tem algumas perguntas aqui que eu vou começar a ler. Uma primeira que chegou, torcedor do Fortaleza, Gui Dias, 00, está sempre participando aqui. Abraço, Gui. Quais os outros atletas do Fortaleza que você se relaciona que são cristãos? Então, você já mencionou o Igor Torres. Tem algum outro assim que vocês conversam mais sobre Deus, sobre, enfim, a caminhada? O Alguns nomes que Marcelo você possa Boeck, falar? o goleiro, ele sempre faz, na noite anterior, nas concentrações, ele sempre faz uma reunião ali. E sempre muitos jogadores vão até o quarto, assim, para a gente falar, para a gente poder passar um pouquinho da palavra ali, da Bíblia, ler um pouquinho a Bíblia. Robson, Torres, o próprio Boeck, outros meninos que também frequentam quase que todas as concentrações que a gente faz. E a gente tem um grupo muito bacana, assim, em relação a isso. A gente sempre está ali juntos, procurando entender um pouco mais da palavra de Deus e o que a palavra de Deus pode nos ajudar no nosso trabalho. E o Marcelo é um cara que tem uma unção muito grande, Exato. assim, até ele deve estar nos acompanhando. Agradecer ele, porque ele sempre disponibiliza um tempo para estudar a palavra para poder passar para os outros atletas, assim. Que legal, não sabia. Parabéns. Parabéns ao Marcelo e parabéns a todos os outros jogadores. Fiquei feliz de saber que o Igor Torres vai também. Outra pergunta. E ele está no mesmo quarto que nós, eu fico muito feliz por ele também. Isso aí. Ó, pergunta do Loucos pelo Fortaleza Esporte Clube, Loucos pelo FSC. Com a fé, o que mudou na sua maneira de ver o futebol? Essa é uma pergunta boa que, de uma forma geral, né? Depois que você se transformou cristão, você mudou a sua forma de ver o futebol? Eu sempre entendi o futebol como parte importante, mas também com uma parte que ele está muito mais ligado, porque a gente sempre viu o futebol como uma bolha, sabe, Amaury? Você viveu do futebol e vive hoje ainda dentro desse ciclo que é o futebol. E hoje a gente está podendo ver que o futebol está inserido dentro da sociedade, isso é através das nossas ações, através do nosso entender, do nosso buscar a Deus, a gente poder transferir tudo isso para dentro de campo, através das nossas ações, seja no momento que você vai reclamar com o juiz, você, calma aí, ali também tem um ser humano, ali também tem uma pessoa que é propícia a erros também. E hoje eu procuro canalizar muito mais as minhas ações, todas voltadas para os princípios assim de Deus, sabe? Quando eu vou xingar alguém, quando eu vou explodir com alguém, calma aí. Tem outra maneira de eu abordar esse assunto com o próprio juiz, com o próprio companheiro de trabalho, com o próprio adversário. Mas que às vezes a gente também, às vezes a gente perde a linha assim, perde a linha no sentido de explode um pouco mais. Mas hoje eu me sinto muito mais centralizado naquilo que eu tenho que fazer de melhor. A sua atitude como jogador de futebol, ela muda, né? Eu acho que você jogou um pouco futebol, né? Mesmo que no início, antes de se converter e depois que você se converteu, eu acho que a sua atitude é um processo, né? Não é fácil mudar, né? Não é fácil do dia para a noite parar de falar palavrão, não é fácil você ter a atitude que você tinha antes, continuar tendo, enfim, é tudo um processo, mas você já começa a pensar, né? A chavezinha começa a mudar na sua cabeça. É uma luta contra você mesmo diariamente, né? Para você estar todo momento entendendo o momento que você está vivendo. E através da palavra, através de Deus, você entender que as suas ações, as suas atitudes
perante ao próximo, perante aquilo que vai acontecer, aquilo que aconteceu. Às vezes, eu lembro que, principalmente quando tinha uma derrota, assim, eu tinha um jogo que eu ia mais ou menos, que eu não jogava muito bem, eu chegava em casa e ficava assim moendo, e até hoje eu fico assim moendo, mas eu entendo que tudo é um processo. Eu tenho um objetivo final. Tá? Então, eu entendo que a queda, ou que o resultado negativo, ou que às vezes uma atuação negativa, é tudo um processo para me levar ao meu objetivo final, que é o quê? No esporte é o quê? É conseguir o resultado, é conseguir a vitória, é conseguir os títulos. Na vida cristã é o quê? É você fazer um caminho de santidade para chegar lá na frente, poder ter o tão desejado céu. Então é muito bacana isso. Sim, com certeza. Boa essa relação que você fez também, muito legal. Você passou por Internacional, Náutico, Vasco, Bahia, passou na Turquia e agora você está no Fortaleza. Em algum desses momentos da sua carreira, você teve a sua fé abalada, que você sentiu que você, de repente, pensou em virar as costas para Deus? Quando eu estava, acho que no Bahia ali, passou um período difícil, assim, dentro do campo, assim, né? E foi em 2014, eu acho, 2014, logo no início assim, da minha busca diária por Deus, assim, a gente teve uma queda para a Série B naquele ano. E foi um ano muito complicado, assim, foi um ano difícil, esportivamente falando, porque a gente não conseguiu os resultados dentro de campo. E naquele momento ali, eu falei assim, caramba, Senhor, eu estou te buscando, eu estou honrando, eu estou aqui a todo momento falando e buscando a tua presença, e hoje eu tenho essa derrota aqui. Aí eu chego em casa, eu e minha esposa, a gente sempre senta assim, quando eu chego em casa, após um treinamento, após um jogo, a gente tem aquele nosso momento, que eu falo para ela, às vezes eu acabo desabafando tudo aquilo que aconteceu. E naquele dia eu sentei com ela e falei, caramba, amor, hoje a gente acabou tendo essa derrota. E a minha esposa não entende muito do futebol, né? A gente acabou sendo rebaixada e tal. Só que ela me mostrou o outro lado. Ela falou, de repente isso seja um momento para vocês para voltarem novamente a olhar para Deus, voltarem novamente como clube mesmo, voltar as suas ações para Deus, para que ali na frente vocês sejam honrados novamente. E depois daquilo dali, foi onde eu recebi a proposta para jogar no futebol europeu, jogar no futebol da Turquia, e ali eu tive uma ascensão grande assim na minha carreira. Tudo tem um propósito, né? Às vezes a gente não entende, né? E a gente se questiona, mas eu queria tanto isso, e aí isso não acontece às vezes uma coisa pior, e a gente não entende muito, mas tudo tem um propósito, e Deus está vendo, o plano dele é maior sempre do que os nossos, né? Me fala a memória que um ditado assim que diz que o homem planeja, Deus dá risada, né? Porque tudo é o plano dele, assim. Então tudo hoje eu entendo muito mais. E tem a real sensação assim, que eu me entrego nas mãos de Deus, amor. Todas as minhas ações estão entregues na mão de Deus. Que faça a sua vontade realmente, Senhor, na minha vida. Porque se eu planejar, se eu pensar no amanhã, se eu pensar no futuro, meu amigo, Deus escreveu, já está escrito, tudo vai acontecer de acordo com a vontade dele. Sim. E vocês, essa semana que passou, nesse último jogo, vocês tiveram uma atitude muito legal, muito bonita, né? Principalmente você, eu vi a sua foto, não sei se foi você especificamente, mas eu vi você pegando um menininho que não tinha os dois braços, não tinha as duas pernas, e vocês pegaram ele, eu vi que o Igor estava lá, estava o Pikachu, estava uma turma boa ali, que é um grupo legal de vocês ali, vocês pegaram o menino e fizeram, assim, botaram ele em campo, né? Ele participou, fez um gol e tal. É uma atitude que, de uma forma geral, ela é maior do que parece, né? Porque muita gente às vezes vai para o estádio para xingar, e se você perdeu, você está triste, e você quer brigar, e que não sei o quê. E às vezes isso mostra que não é só o futebol, né? Que às vezes ali é uma profissão, mas tem um lado ser humano também. Do Tite, tem um lado ser humano, do Tite que falhou e entregou um gol, do Igor Torres que perdeu um gol lá na frente. Enfim, de uma forma geral, existe uma família por trás disso. E vocês humanizaram isso de uma forma que, se as pessoas já tinham um carinho a mais pelo Fortaleza, né, por toda essa ascensão, por tudo que o clube já faz, eu não sei se você já viu, mas o meu filho esses dias botou a camisa do Fortaleza, que o Marcelo deu para ele. Por tudo que o clube está fazendo, eu acho que criou ainda mais um apelo, né, com o Fortaleza, para mostrar que o ser humano não é só o futebol, que às vezes tem um lado família ali, que fazer o bem também, mostrar de uma certa forma que
Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, né, mostrando que, às vezes, uma açãozinha nossa pode tocar a vida de alguém. Eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa, nos comentários, que ela falou assim, o Tite nem sabe, mas ele tocou a minha vida quando ele pegou aquele menininho. Entendeu? Olha que legal. Você não tem ideia disso, mas olha que legal essa mensagem, entendeu? Vem na memória que a gente está passando por um momento tão conturbado assim no esporte, no futebol, propriamente falando, porque a gente está vendo tantas agressões, seja briga de torcida, seja invasão de campo, seja, sei lá, o que aconteceu não foi só em Porto Alegre, não foi só na Bahia, não foi só foi em vários lugares e parecia que foi tudo ao mesmo tempo. Aí teve um momento assim que eu me pus em oração assim e falei, meu Senhor, o que está acontecendo com as pessoas? O esporte que tem um poder de levar para casa das pessoas uma mensagem tão positiva, e a gente viu o nosso esporte sendo falado de uma forma tão negativa. Foi briga de torcida, foi invasão de estádio, foi agressão a atletas. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu me pus em oração assim, eu confesso que eu fiquei com medo. Pela minha vida, pela vida de todos os atletas, mas pela vida do ser humano que vê no esporte, que vê no futebol um pequeno momento de alegria. E ali, no último jogo ali, o Miguel é um menino que eu conhecia e foi muito um pedido meu para Deus. Eu falei, Senhor, me leva num local onde eu possa participar de uma comunidade, onde eu possa me doar ao próximo, onde eu possa realmente ser útil na vida do próximo. E aí aqui eu encontrei um projeto que chama Meninos de Deus. É um projeto muito bacana que acolhe jovens, de situações muito difíceis aqui das periferias aqui de Fortaleza. E eu conheci o Miguel através desse projeto. E quando o primeiro encontro assim que eu tive com ele, me tocou tanto o coração assim, sabe, Amaury? Me tocou assim, eu olhei para aquele menino assim, e naquele momento ele parecia tão frágil, mas tão forte, que eu cheguei dentro do meu carro, depois eu falei, caramba, Senhor, como eu sou pequeno. Porque eu tô olhando a fragilidade dele, e ele tá me ensinando tantas coisas, eu tô aprendendo tanto com ele assim. E aí, passou um tempo, a gente começou a trocar, comecei a participar, comecei a ir no projeto que ele frequenta. E depois, naquele jogo ali, propriamente falando, eu olho para a arquibancada e eu vejo aquele menino. Porque anteriormente o Paulinho mandou uma mensagem, o Paulinho foi responsável pelo projeto, mandou uma mensagem, talvez o Miguel vai no jogo. Quando eu olho depois da vitória, se alguma coisa me fez olhar para aquele lugar que ele estava, eu falei, rapaz, alguma coisa é Deus. Alguma coisa, né? Sabe? Deus tocou assim, eu olhei para aquele bancada e ele estava lá. Sim. Naquele ponto ali, eu falei, Senhor, eu peguei ele no colo, assim, falei assim, e ele fala no meu ouvido, Tite, eu quero que o Pikachu e o Romero batem um pênalti em mim. Eu tomei um susto assim, eu falei, bateu o pênalti em você, Miguel. Ele falou assim, eu quero. Para quem não sabe, né? Deixa eu fazer esse parênteses, para quem não viu essa cena, o Miguel é o menininho que não tem os dois braços e não tem as duas pernas. Quantos anos ele tem, Tite? Você sabe de cabeça? 6 aninhos. E ele pediu para 2 jogadores baterem um pênalti contra ele, para ele agarrar. Assim, porque aí outros jogadores, o Igor Torres veio mais jogadores assim, e a torcida ainda estava no estádio, assim, então a torcida começou a criar uma energia tão bacana, assim, ali foi Deus, sabe? Ali foi Deus tocando o coração de cada pessoa que pôde assistir aquela cena. E depois daquela cena ali, eu recebi tantas mensagens assim, de pessoas que foram tocadas naquele momento. Então, como o esporte, como o futebol tem esse poder de levar uma mensagem positiva para as pessoas. Então, foi Deus ali que agiu e Miguelzinho tocou o coração e conquistou o coração de marmanjores aí que estavam rindo, chorando ali com aquela cena, de pessoas que me mandaram fotos ali, mensagens, muito bacana. Então, agradecer. Não, você viu, eu fico até arrepiado, porque às vezes você está no Instagram passando por um momento tão delicado, sei lá, você brigou com a sua esposa, ou você está com um momento ruim financeiramente, você está com uma situação tão ruim, e de repente você passa e você vê aquela cena, né? Alguns fizeram vídeo, você jogando futebol com ele, e aí ele com a carinha de corajoso, querendo defender. Isso já muda a pessoa de uma forma, peraí, eu tô reclamando de quê? Sabe? Peraí, Deus, desculpa por tudo, sabe? É uma situação que tocou tanta gente, cara, de uma forma que quanto mais vocês puderem ter esse tipo de atitude, esse tipo de ação, continuem fazendo, porque
se tocou uma grande parte da Não, hoje população mesmo, ali, vai até tocar cada vez aproveitando, mais. quanto pequenas ações vão criando, vai fazendo uma bola assim, de coisas positivas. Hoje eu recebi uma sim, mensagem no grupo assim, dos atletas do Fortaleza, e todos prontamente querendo ajudar de alguma forma o Miguel. Só que através da ação que a gente está fazendo para o Miguel, a gente vai conseguir você vê? ajudar outras crianças aqui das comunidades de Fortaleza. Então, muito bacana. Com Parabéns a certeza. todos os atletas também e a todas as pessoas que se sentiram tocadas a fazer o bem ao próximo também. Com certeza, foi demais. Pergunta aqui para o Tite do Dan Ricato. Ele sempre faz as perguntas legais, eu acho que o nome dele é Daniel. Qual é o seu louvor preferido, Tite? Grande Olha, eu abraço, gosto sou seu muito de fã. ouvir uma canção da irmã Kelly, que é um instituto que tem aqui, é Passarinho. Uma canção que eu coloco assim, eu consigo me interiorizar assim e ouvir a voz de Deus ali, sabe? Então, Passarinho, isso. Passarinho. Boa. Pergunta do Francisco underline 16. Como é ser cristão no meio do futebol? Como você, mais ou menos o que a gente já falou aqui. Você expõe a sua religião no vestiário? Você chega no vestiário, todo mundo sabe que você é cristão? Ou não tem muito isso? No vestiário, cada um por si? Como é Agora, que é no vestiário você do conviveu Fortaleza? em outros vestiários também, sempre tem um altarzinho ali, né? Com as imagens de alguns santos, com as imagens de Nossa Senhora, de Jesus Cristo. E todos ali sempre vão fazer suas preces, né? Cada um respeita muito a religião, sabe? Todos respeitam a sua religião. Mas eu sempre ando com o meu texto, eu digo sempre que é a minha arma na mão, que é a minha arma em punhos, e todos respeitam muito a minha fé, assim, ninguém nunca falou nada, assim. Então, me sinto muito bem acolhido, assim, dentro do vestiário, e a gente sempre tá trocando, assim, ideias, falando um pouco de Deus, assim. É muito bacana. Nunca passou por nenhum tipo de preconceito religioso em todos os clubes que você jogou, na Ah, Turquia, eu nunca enfim. passei por nada Nunca assim, passou por nada não sinto parecido? assim, sempre tive muita liberdade, assim. É claro que na Turquia tinha um pouco mais de restrição, assim, né? Os muçulmanos também têm os seus momentos lá de oração, e eu sempre também respeitei muito a religião deles, mas eles também sempre respeitaram muito a minha, assim, num todo. E existe algum jogador que, quando você estava subindo profissional, enfim, ou de uma forma geral, quando você já estava no profissional, que te inspirou, que você admira muito por ser Cara, cristão? eu sempre admirei muito a forma do Juan de ser, sabe? Eu não sei nem se ele é cristão, mas sempre foi um cara, Juan, zagueiro da seleção, que jogou no Flamengo. Eu sempre olhava ele como um espelho, Sim, assim, um sim. atleta exemplar, tanto dentro quanto fora de campo. Se você pegar toda a carreira, o histórico do Juan aí, foi uma carreira muito, assim, muito limpa, assim, sabe? Então, o Juan é um cara que eu me espelho muito, assim. Sim. Olha, minha esposa sempre gosta de mandar Ó, várias perguntas aqui. Eu vou abrir a rapaz, caixinha que de pergunta perguntas, tá, bacana. Que pessoal? pergunta bacana. Você, é legal, né? Tem o hábito de fazer jejum para fortalecimento espiritual ou por conta do esporte nem pode fazer jejum? Enfim, você eu achei bem interessante porque, né, ela faz jejum às vezes, eu falo, eu não consigo fazer jejum porque eu vou treinar, e eu tenho que ter energia para treinar. Então, você já fez jejum ou faz jejum ou por conta do Primeiro, esporte não agradecer e pode dar os fazer jejum? parabéns para a Karina pela página dela. Eu acompanho, vejo os vídeos diários que ela posta. Muito bacana, viu? Parabéns. Eu faço jejum, sim. Sou um praticante. Procuro sempre nas quartas e na sexta-feira fazer o meu jejum. É uma briga quase que diária aí com nossos nutricionistas, mas me sinto virtualmente muito forte na Ah, fé legal. quando pratico o jejum. Assim. Legal. Pergunte, aqui tem uma legal também. Pergunte a ele se ele tem uma rotina de Olha, eu oração. sempre começo e acabo o meu dia assim, sempre agradecendo e glorificando a Deus por tudo que eu vá passar e por tudo que eu passei durante o dia. Então, sempre pela manhã, eu sempre procuro ter aquele momento, antes mesmo de sair da cama, de Senhor Jesus Cristo, obrigado por mais uma oportunidade de começar mais um dia na sua presença. E quando vou me deitar também, sempre faço a minha oração em agradecimento por tudo aquilo que eu passei durante o dia. Sueli, um versículo que gosta, Cara, eu cite um gosto muito do versículo que versículo do gosta. filho pródigo, né? É um versículo que toca bastante assim, que Claro. faz que quanto Deus é misericordioso, né, conosco. Uhum. No seu caminho de santificação, o que para ele é mais difícil? Tem muitas perguntas e muita gente falando, obviamente, de futebol aqui. Eu estou tentando ler algumas perguntas. Você vai a alguma igreja em A Fortaleza? maioria, Qual a igreja? eu e minha esposa, a gente
a gente sai para tomar café pela manhã, assim, e depois a gente vai à missa. Então, quase que diariamente a gente procura uma missa, a gente vai em várias comunidades diferentes aqui em Fortaleza. A gente gosta muito de Nossa Senhora de Fátima, vai também em Lourdes, vai no Hesed, e a gente sempre muito bem acolhido. Foi até quando eu estava acertando com Fortaleza, olha como é que é curioso e como Deus age assim, usa as pessoas assim. Quando eu estava acertando com Fortaleza, eu recebi alguns convites assim, né, para ir para quando eu decidi voltar para o Brasil. Eu recebo 3 propostas diferentes. E eu estava muito indeciso, assim, muito confuso. Aí eu me pus em oração. Me pus em oração e... Pede a Deus para direcionar. Quando você está... Isso aqui é uma dica, tanto que o Tite está dando automaticamente, que eu vou acrescentar. Quando vocês que estão em uma situação difícil, seja uma fácil, uma decisão que você tem que tomar, seja para um lado ou para o outro, pede a Deus. Abre a Bíblia ali, tenta ver um direcionamento. A Deus as suas dúvidas, as suas preocupações, e Ele vai te mostrar o caminho. E foi através de uma live assim, que eu estava assistindo, e ali o irmão falou, você que recebeu alguns convites, que está com muitas dúvidas, tenha certeza que Deus estará fortalecendo a sua decisão e que seu caminho já está definido. E ali eu entendi que era Deus falando, vá para Fortaleza, que lá você será muito feliz, meu filho. E aqui... Fortalecendo a sua decisão, você vê? A gente pega, é interessante isso, mas assim, é Deus que fala com a gente, às vezes com algumas formas, às vezes a gente está passando alguma coisa na internet ou vendo notícia que a gente é tocado, né? E a gente tem que tentar entender os sinais. Então, é uma das coisas que eu peço em oração sempre é sabedoria para entender os sinais do que Deus quer para a minha vida. Então, quando eu estou na dúvida, eu pergunto, falo, e agora? O que eu faço? Exato. E eu vou tentando entender os sinais, né? Que Deus venha até a pessoa e fala assim, meu filho, vai lá e faça isso. Mas não, Deus usa as pessoas para poder falar contigo. Usa, às vezes, um vídeo na internet, às vezes usa uma criança que está aqui, usa assim, uma palavra. Por isso que é tão importante você viver esse momento presente. Porque, às vezes, Deus está... No mínimo detalhe, Deus vai lá e fala contigo. Porque quando você está... Como você disse, quando você está esperando uma resposta, está em dúvida alguma coisa, fala assim, Senhor, por favor, me dê sabedoria e discernimento para poder entender o que o Senhor quer. Que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Com certeza a vontade de Deus é maravilhosa e as coisas vai acontecer de uma maneira que você nem espera, que você nem está esperando, o seu sonho vai acontecer triplicado, porque as vontades de Deus são muito maiores e melhores. E o que eu acho interessante também é que você, né, com essa carreira tão bonita que você teve, está tendo ainda dentro do futebol, você consegue também tocar outros jogadores mais jovens, tocar outras pessoas, mas e o Tite? O que o Tite quer ser depois dessa carreira como jogador de futebol? Você já tem em mente, quer se aproximar ainda mais de Deus? O que você visualiza após o futebol? Diária, assim, que eu faço para Deus, sabe? Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu tenho minhas vontades, claro, amor. Mas eu pergunto sempre para o Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como eu disse quando a gente começou, que eu queria, quando eu decido voltar para o Brasil, eu queria poder fazer parte de uma comunidade. Queria me doar mais para a igreja, queria me doar mais ao irmão, queria me doar mais ao próximo. E hoje eu estou tendo tantas oportunidades, amor. Eu tenho visitado tantas casas assim de acolhimento aqui em Salvador, aqui em Fortaleza. Tenho visitado tantas crianças, tenho ido a hospitais, tenho feito bem, sabe? E isso tem me feito tão bem assim que eu falo assim, Senhor, eu quero viver mais isso. Eu não sei, claro, eu sempre quis trabalhar muito com jovens, sabe? Porque eu acho que essa parte de formação hoje se perdeu um pouco, assim, né? E através das minhas experiências eu queria poder ajudar mais os jovens. Mas também eu quero poder ajudar os idosos, porque eles estão no último estágio das suas vidas e muitas vezes trazem as suas marcas, ou muitas vezes são abandonados pelos seus familiares. E há um mês atrás, um pouco mais, eu fiz uma visita online de idosos e me tocou tanto, assim, sabe? Me tocou tanto, porque eu vi ali, e eu tive um momento ali que eu comecei a conversar com as senhoras. Eu falei assim, Senhor, eu quero poder fazer mais por elas. Quero poder estar aqui, quero poder estar mais presente. Então, eu quero poder me doar mais para a vontade de Deus, assim. Uhum. E uma pergunta legal que tem aqui. Jogador cristão pode ter tatuagem? Pode, mas eu falo para você, Mário, hoje é uma coisa que eu converso quase que diariamente assim com meus filhos. Eu falo, meus filhos, pensem muito antes de tomar qualquer atitude.
Porque você Você fez as suas tatuagens antes não de fiz ser antes, cristão ou depois? e foi uma coisa que hoje eu converso muito com a minha esposa também, que eu falo assim, meu amor, não vou dizer que eu me arrependo de ter feito, mas eu olho para minha tatuagem assim, eu falo, Senhor, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu acho que eu não teria feito. Com certeza. Você talvez, se tivesse que, né, que tomar uma decisão hoje, se pudesse apagar, ou talvez, enfim. Porque eu acho que na Bíblia, de certa forma, a gente tem esse entendimento, né, que o nosso corpo é uma coisa tão pura assim que Deus deu pra gente. Eu tenho tatuagem também, então é uma coisa que eu também me arrependo. Eu não é se eu me arrependo, não. Eu me arrependo de ter feito tatuagem. Então, se você é jovem e quer seguir o caminho de Deus, se você tiver essa ideia de fazer tatuagem porque os jogadores têm, porque a maioria dos jogadores tem no braço, pensa direitinho, pergunte na Bíblia, pergunte a Deus, peça direcionamento, porque muitas vezes eu acho que a maioria das pessoas que eu converso que se converteram se arrependem de ter feito tatuagem. Então, é um assunto até Não, mas que é polêmico, assim, mas não sai, né? É muito difícil tirar a tatuagem coisa muito depois. bacana que você trouxe aqui, a pergunta bacana, parabéns pela pergunta, obrigado também por ter perguntado, porque a gente tem a oportunidade de passar para o jovem que está nos assistindo hoje, que irá nos assistir, pense antes, pense muito bem antes de fazer uma tatuagem, porque o nosso corpo é um templo sagrado de Deus. Sim, com certeza. E isso traz pra gente, né? Hoje eu vejo a minha tatuagem que eu tenho na perna e falo assim, poxa, eu podia ter escutado pelo menos meu pai, que meu pai não é cristão, mas ele falou assim, poxa, filho, não Eu faz essa podia tatuagem escutar a não, isso minha aí vai voz. ficar pro resto da vida. Você com 18 anos, com 30, você vai ter uma outra mentalidade, só que a gente não pensa nisso. Então a gente pensa que é bonito ter um monte de tatuagem, mas Pense muito pensem bem bem, antes. jovens ou alguém que está para fazer uma tatuagem, pensem muito bem, escutem a mim, Exatamente. escutem o Tite aqui também, porque não é uma decisão simples e o nosso corpo é sagrado. Aqui eu tenho mais algumas perguntas, eu vou abrir a caixinha aqui, mas eu queria te fazer uma também que eu perguntei, eu não sei se você chegou a ver as outras lives, eu fiz uma com o Rony do Palmeiras, fiz uma com o Juan lá do Orlando City, com o Lianco, e eu contei um pouco da minha história que eu joguei nos Estados Unidos e o primeiro time que eu joguei era um time cristão. E todo mundo tinha que ser cristão para jogar no time, e eu não era, tá? Então eu comecei a aprender assim de uma forma que era tudo muito novo para mim. Então não podia cavar falta, não podia andar na barreira, não podia xingar o juiz, não Experiência. podia falar palavrão. Então, para mim era um novo esporte, não era futebol, porque a gente aprende de outra forma, né? E hoje, e hoje você, como é que você vê isso? Você acha que é correto, assim, por exemplo, tentar cavar uma falta, tentar enganar o juiz, é, mudando um pouco, né, o seu pensamento depois que você se tornou cristão? Você acha que é normal isso ou dentro de campo cada um tem uma opinião, óbvio, não tem o certo e errado, mas tem jogador cristão que chega dentro de campo e se transforma. Mas tem jogador cristão que fala, poxa, eu já não posso falar palavrão, já não posso ser, fazer esse tipo de exemplo, né, para Eu vou pessoas que estão muito me para essa assistindo. O que linha, que você sabe, acha? Maurício? Eu sempre penso que tem muitas pessoas me assistindo e hoje as pessoas esperam uma ação e se espelham muito naquilo que eu venho a fazer. Hoje eu pratico muito a minha fé e entendo e sempre peço para Deus antes dos jogos, Senhor, me dá discernimento, me dá para que as minhas ações sejam reflexo, que sejam desejo e que eu não venha a cometer nenhum erro Sim. gravíssimo para que eu não comprometa não só a minha pessoa, mas como a fé que eu sigo. Então eu sempre peço antes do jogo muito discernimento para Deus, muita sabedoria, para que naquele momento ali, claro, sempre respeitando as cores que eu estou vestindo, sempre defendendo com muito amor, com muita garra Sim. aquilo que eu me propus a fazer, que é o esporte, que é jogar o futebol, que é levar alegria para as pessoas, mas também fazendo tudo isso voltado sempre os olhos para Deus. Tem uma pergunta legal aqui que eu vou dar uma reformulada nela, que é do Valdo Souza. Na sua visão, como é o assunto fé no meio futebolístico? Essa pergunta, de uma forma geral, ela é muito boa. Como que você vê hoje, né, eu acho que está cada vez crescendo mais, né, o fato de alguns jogadores postando, alguns jogadores cristãos postando. Eu já vi o pessoal do Corinthians que também faz um culto antes do jogo, se reúnem ali alguns jogadores. Vocês agora, você falou que o Marcelo Boeck faz também. Você acha que é legal os jogadores que se reúnem postarem, divulgarem mais isso de uma forma assim geral para
atingir Eu acho outras que sim, eu pessoas? concordo e entendo que seja fundamental nos dias que a gente está vivendo hoje e que a gente está podendo ter através da internet. Antigamente só tinha televisão, hoje através do smartphone, através do seu celular, você consegue que as pessoas te conhecerem um pouco mais. Então, eu entendo que seja de suma importância você divulgar a sua fé, você viver da sua fé, porque através da sua vida você poderá tocar outras pessoas que também muitas vezes se retraíam, não queriam falar, não queriam expor, não queriam dizer que era cristão, não queriam falar. E hoje não, hoje você vê um movimento muito grande dos atletas de futebol e dos atletas profissionais no todo, em todos os esportes também. Antes das suas competições, fazendo as suas orações, entregando aquele momento maravilhoso que é a competição e louvando a Deus por poder estar ali. Então hoje eu entendo dessa forma, que a todo momento, quando eu estou com meus joelhos no chão, eu estou louvando e agradecendo a Deus porque foi Ele que me colocou e está me dando essa possibilidade de honrar e glorificar o nome dEle. Então eu entendo que hoje, através da internet, a gente tem esse alcance muito grande e que a gente use isso para tocar a vida de outras pessoas também. Exato, eu não sei se você sabe, mas eu tinha um programa na Band, né? E fiquei durante alguns anos na Band com um programa super legal de futebol também, que falava de futebol de uma forma descontraída. Mas a partir do momento que comecei a trabalhar também dentro do futebol, intermediando negócios, gerenciando algumas carreiras, eu comecei a não me sentir mais à vontade. E além disso, na televisão você tem que gerar polêmica para você ter mais audiência. E eu comecei a não me sentir mais à vontade. E eu comecei a perguntar para Deus, assim, botei na mão dele e falei assim, Senhor, me direcione, de que forma que eu posso continuar me comunicando, né, falando de futebol, que é o que eu gosto, mas também tocando algumas pessoas a seguirem o caminho de Deus. E aí veio essa ideia de fazer o Fé e Futebol, já não mais trabalhar na televisão e tocar, assim, conversar com jogadores que hoje a gente tem relacionamento, a gente já tinha conversado um pouco antes, né, de surgir esse assunto, e de poder tocar. Então, assim, Deus às vezes direciona. Se você hoje tem a possibilidade, você é um jogador de futebol, tem a possibilidade de divulgar a sua fé, divulgue. Divulgue, porque tem jovens que estão te olhando, estão te admirando, Tite, você, o Igor, o Lucas, enfim, vários outros jogadores que tem no Fortaleza, não só no Fortaleza, mas em outros times, que estão tocando pessoas sem nem saber. Só por você ajoelhar ali e fazer a sua oração do jogo, ou o goleiro encostar na trave, fazer a oração dele, esses detalhes mínimos que às vezes o jogador de futebol não sabe, vocês estão tocando outras pessoas, estão fazendo bem sem nem saber. Quando vocês estão fazendo bem para vocês, vocês acabam fazendo bem também para outras pessoas. Aproveitando um gancho, porque antigamente a gente tinha muita televisão, a gente era muito influenciado por aquilo que a gente assistia na televisão. E às vezes o jovem que está assistindo a televisão, ele não entendia muito bem o que era a vida de um jogador de futebol, digamos assim. E aí ele via só aquele glamour, via só que joga carrão, isso e aquilo, festa e tal. E aquilo foi entrando e foi criando até um preconceito em relação ao jogador de futebol. Hoje eu não gosto nem de falar que sou jogador de futebol. Não, eu sou um atleta profissional e trabalho com o futebol. Por quê? Porque o menino, o jovem que está vendo, e quanto é importante a gente expor a nossa fé, expor aquilo que a gente vivencia. Por quê? Porque para o jovem que está nos assistindo hoje, sim, ser atleta profissional é muito bom. Mas você tem que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. Em busca E na vida do cristão em geral você tem que renunciar, não só no futebol, né? É de renúncias. Muitas vezes tem que dizer um não para viver a vontade de Deus. E é muito bom isso, é muito bom. Então, jovem, você que hoje, e quando irá nos assistir, tenha certeza que a vida de um atleta profissional, assim como a vida de um cristão, é de renúncias. Mas que, com toda certeza, quando você renunciar e você entregar a sua vontade, os seus desejos na mão de Deus, com certeza você viverá uma vida de paz, de bênçãos. Deus derramará exatamente aquilo que você pede para Ele. Para a gente finalizar, eu sei que já passou até um pouquinho aqui do tempo que eu te pedi para a gente bater esse papo. Uma mensagem aí do Igor. Tá tão legal. Tem muitas mensagens aqui, tem muitas mensagens mais te parabenizando pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, te dando os parabéns pela carreira, várias mensagens parabenizando, algumas perguntas também, obviamente não vou conseguir ler todas, mas assim, Igor tá falando, fala dele, Pitbull, fazendo essa referência ao teu apelido, Pitbull. Algo que você queira deixar como mensagem para os jovens que estão nessa dúvida, nessa possibilidade de querer entender mais sobre Deus, de querer seguir a Deus,
O que você diria para esses jovens Eu queria especificamente? agradecer realmente a Deus e louvar a Deus a tua vida, entregar todos os teus caminhos a Deus, porque realmente hoje a gente está tendo essa possibilidade, através de páginas como a sua, através de canais como o seu, de falar um pouco mais aberto da nossa fé, de falar um pouco mais da vida do atleta no todo. Ao jovem que nos assiste hoje, eu queria deixar uma mensagem exatamente aquilo que tocou o meu coração. Eu sei que a vida hoje e o mundo lá fora tem muito barulho, te leva para caminhos totalmente opostos daquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Mas quando você entrega e quando você fala, Senhor, faça realmente a sua vontade, não a minha vontade, você vai ter sim, vai ter quedas, vai ter derrotas, mas vai ter um Deus que todo momento vai estar lá, com a mão estendida, com o seu olhar misericordioso para fazer o melhor para você e para sua família. Não é só você que é tocado quando você entrega a sua vida para Deus. A sua família no todo é tocada. Hoje eu tenho a graça de dizer que a minha mãe, o meu irmão, o meu pai entregaram as suas vidas a Deus. E as vidas, como eu disse, vai ter sim quedas, vão ter quedas. Assim como no esporte, a gente tem as nossas quedas. Mas a todo momento, a cada queda, a gente levanta mais forte. Porque Deus, a queda do homem, mas o levantar é de Deus. Então entreguem suas vidas a Deus. Glorifiquem a todo momento, seja no seu trabalho, seja na tua escola, seja onde quer que você vá, fale de Deus. Fale do amor de Deus e daquilo que Deus fez nas suas vidas. Porque com toda certeza Deus irá honrar e te dar uma vida em abundância. Queria agradecer a todos que acompanharam, quem ainda pegou a live no meio, chegou no final, enfim, a live vai ficar disponível também no YouTube, o vídeo completo, tá? E eu vou depois colocar alguns cortes também no canal Amaury Nunes no YouTube, tem várias lives legais lá. Queria agradecer ao Tite, te parabenizar também por essa carreira maravilhosa, pela pessoa que você é, te desejar muita sorte aí na reta final aí da Copa do Nordeste, aí já começando mais um Campeonato Brasileiro, Libertadores. Queria desejar toda a sorte do mundo, que você continue não só jogando muito, mas principalmente tocando vidas de outros jogadores, de outras pessoas, de uma forma muito positiva, como você tem feito. Muito obrigado, tá bom, irmão? Muito obrigado, tá? Deus te abençoe, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouco mais da minha fé e para as pessoas poderem conhecer um pouco mais o que é a vida do Tite, tá bom? Deus abençoe e muito obrigado a todos que participaram também.